Sua glória enche os céus, Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, Sua glória enche a terra, enche os céus. Sua glória enche a terra, Sua glória enche os céus, Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Sua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas Suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Sua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas Suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Graças a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o coração e a vida de cada um de vocês nessa manhã gostosa, agradável, e é muito bom nós estarmos juntos aqui. Estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de abraçá-los, de estar próximos e principalmente de nós oferecermos ao Senhor o nosso melhor para a glória dEle. Sejam bem-vindos também todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook da sua família. Este é o Encontro da Betânia, às 10 da manhã do domingo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua presença em nosso meio. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pela noite de paz. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelos Teus anjos que estiveram ali nos protegendo, nos guardando, bem como aqui também a Tua presença. Nós pedimos que ela seja manifesta, que ela seja real e que cada coração, vida por vida, pessoa por pessoa, sejam visitados pelo Teu Espírito. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Tudo é para a Tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar vocês para adorar o Senhor, cantar com alegria para a glória dEle. Essa é a hora da adoração.
aquele que há de escolher o tesouro maior verá. Eu sou grato Por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo. Foi me dado com herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. tenho vida, Alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Quanto tempo que a gente não cantava essa canção, Ademar de Campos. Louvado seja o Senhor, não é? Agora chegou o nosso momento da oração, quando nós vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades. É tão importante esse momento onde a gente busca a presença do Senhor,
onde a gente pede a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos queridos, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa cidade, não é? Tudo que está acontecendo nessa cidade, como nós precisamos da graça de Deus, e outras coisas íntimas que só você sabe do que nós estamos falando aqui. Coisas íntimas, às vezes conflitos dentro de casa, conflitos na família. A gente precisa da graça de Deus. A gente precisa saber que a gente pode contar com Ele o tempo todo contando com Ele. Vamos orar? Baixe sua cabeça e juntos vamos conversar com Deus. Nesse momento é muito importante você apresentar a sua própria vida diante do Senhor. Você conversar com Deus, isso é muito importante. É muito importante você tomar a iniciativa e abrir o seu coração para o Senhor e dizer: Senhor, Tu sabes o que eu estou passando, Tu sabes exatamente o que eu estou precisando, Tu me conheces, Tu sabes quais são as minhas necessidades, Tu sabes onde a coisa está pegando lá em casa, Tu sabes o que precisa ser consertado, o que precisa ser refeito, o que precisa ser curado, o que precisa de um toque do Senhor. Jesus, derrama a Tua graça no nosso coração. Vai tirando do nosso coração toda mágoa, todo ressentimento, toda raiz de amargura, toda tristeza, toda insegurança, ansiedade, medo. Ó Senhor, vai limpando o nosso coração. Vai limpando o nosso coração. Como disse o Teu servo, o profeta, lava as paredes do nosso coração. Como disse o Teu filho Davi, lava o nosso coração com o Teu sangue. Com Teu sangue. Limpa-nos, purifica-nos, através do sangue precioso de Jesus, derramado na cruz do Calvário. O único que limpa, o único que perdoa pecados, o sangue do Cordeiro. Eu oro pelas nossas famílias, peço a Tua bênção, casa por casa, família por família. Coloque a sua agora diante do Senhor. Eu oro pelos meus amigos, os maridos, oro por eles. Olha quanta pressão há sobre os ombros dos homens. Há uma sobrecarga, há uma cobrança muito grande sobre eles. Eu quero te pedir que o Senhor esteja tocando no coração deles, para que eles entendam que é com o Senhor que nós entregamos o nosso fardo e o nosso jugo e a sobrecarga. Ajuda o Teu filho a confiar em Ti nessa medida, nessa proporção, nesse nível de entregar tudo para o Senhor e confiar inteiramente em Ti. Eu oro pelas minhas irmãs, queridas irmãs, que estão aqui presentes nessa manhã, que estão em casa agora acompanhando essa oração e que estão com a dor que ninguém sabe, só o Senhor. É uma dor que vem lá de dentro, é uma tristeza que brota do seu interior. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, cura a Tua filha. Uma palavra Tua, uma ordem Tua, e a Tua filha poderá ser curada agora, nesse momento. Senhor Jesus, abençoe os nossos filhos, abençoe os nossos netos, abençoa, papai, porque essa geração nova precisa da Tua graça tanto quanto nós. Eles precisam de uma inspiração, eles precisam de esperança num mundo tão conturbado, um mundo tão desafiador. Eu quero te pedir que o Senhor ilumine os olhos dos nossos filhos, ilumine os olhos e o coração dos nossos filhos e netos. Que o Senhor abençoe agora a vida particular de cada um. No precioso nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o
nosso dono. Tu és o nosso dono, Tu és o nosso governador. Tu és o nosso comandante em chefe. Nós estamos aqui para Te obedecer, apenas Te obedecer. Tu és suficiente para nós, suficiente. Nós não precisamos de outro a não ser o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó
entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Estou pensando, antes de pregar, orar mais uma vez. Sabe por quê? Muita gente está viajando. Vocês concordam? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Até o pastor vai viajar também. Tem pessoas indo e vindo. E eu estou me lembrando daquele texto que diz, lá no Salmo 91, eu quero declarar esse texto para fazer esta oração de proteção divina. Salmo 91 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Versículo 11, guarda isso. Você que vai viajar, e vocês estão indo e vindo. Porque, versículo 11 do 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Irmãos, eu sempre oro, todo ano, quando eu vejo as pessoas viajando, nós precisamos de uma proteção de Deus. Vocês concordam? Nós vamos em nome de Jesus e nós voltamos em nome de Jesus. Quero pedir que vocês orem agora por todas as pessoas. Muitas pessoas hoje, amanhã, essa semana estão indo, alguns depois do Natal, outros voltando no início do ano. Vamos orar por todos os nossos irmãos de todos os lugares agora. Pai, em nome de Jesus, queremos declarar esta palavra, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Pai, eu quero pedir a tua bênção em todos que estão indo e vindo. À luz desta palavra, nós proclamamos e profetizamos uma proteção que o teu Espírito dá. O teu Espírito controla cada minuto, cada segundo, cada instante, cada movimento. Nós oramos em nome de Jesus, abençoando o teu povo nesses dias de viagem, em todos os caminhos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e recebe diz amém. Amém. Assentai-vos. Nós continuamos estudando Gálatas. Vocês sabem que Gálatas capítulo 5 é o núcleo de toda a carta de Paulo aos Gálatas, tudo. Sabe por quê? Que aqui está a chave, e a primeira vez que eu falei foi essa frase:
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esta é a chave total da carta de Paulo aos Gálatas. O pastor Zé Antônio também fez essa afirmação ontem, que ele disse para mim, olha, lembra que esse texto é o coração de Gálatas. Eu concordo plenamente. O coração de Gálatas está aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gente, pense claramente no seguinte: tudo é Cristo. A grande mensagem de Paulo é que Cristo é a chave e a compreensão de tudo. Mas você tem que estar mais atento a isto ainda, porque o grande espírito que domina o mundo é o espírito do anticristo. Atenção, vivemos em dias escatológicos. Tudo que você está ouvindo e falando no mundo é que o mundo está em caos. Mas as pessoas não percebem que o maior caos do mundo é que há um espírito do anticristo. Este poder do anticristo é basicamente o seguinte: pode ter religião sem Cristo. A obra do diabo sempre é o seguinte: ele vai fazer todo mundo, primeiro, não ser religioso. Daí o cara diz, eu quero religião. Aí ele fala, bem, uma religião sem Cristo. Aí você chega no momento de dizer, não, eu quero uma religião com Cristo. Sabe o que ele faz? Cristo mais alguma coisa. Sempre é assim. O alvo é tirar Cristo. O alvo do inimigo não é que você não seja religioso, o alvo é que você não seja centrado em Cristo. Aliás, ele não tem nenhum problema que você seja cristão, desde que seja um cristão sem Cristo. Eu me lembro um aluno que pregou muito bonito, uma mensagem muito intelectual, e ele chegou para mim e disse, seja sincero comigo, o que faltou na minha mensagem? Eu disse, faltou Cristo. Aí ele olhou para mim e disse, então faltou tudo? Eu disse, sim, faltou tudo. Ele pregou muito bonito, mas não tinha Cristo. Então, veja, é muito sagaz isso. E nós estamos vivendo em dias assim. Mesmo as nações, na Europa, Estados Unidos, as pessoas querem tirar os símbolos cristãos. Houve uma revolução lá na Califórnia para tirar a Praça da Bíblia. Mas depois não houve nenhuma para colocar o símbolo da nova era mundial. Usaram, tiraram a Bíblia para dizer não pode ter religião. Mas depois pode botar uma religião mundial. O que é isso? É o espírito do anticristo reinando. Então o espírito do anticristo, ele domina a imprensa, ele domina a política e ele domina a religião. O pilar da religião é complexo. Agora não pense que isso é novo. Isso começa lá no Novo Testamento. Paulo, ao escrever Gálatas, já está mostrando esse espírito do anticristo. E naquela época eles estavam usando uma briga religiosa entre os judaizantes e os cristãos. Mas isso não parou, gente. Isso continua até hoje. Então nós temos que estar muito acordados, porque está acontecendo neste momento uma revolução mundial apocalíptica. E o alvo é que o espírito do anticristo quer tirar Cristo de novo. Ou colocar um Cristo misturado. E Gálatas entra para ser para nós um chamado, e continuando o que eu falei ontem, um chamado de Deus para uma vida nova. Eu quero convidar você para Gálatas capítulo 5, mas eu quero começar com o versículo 13. Por quê? Porque Paulo dá aqui a chave, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Este é um chamado. Então, eu fiz uma lógica aqui do pensamento, dizendo as dimensões de um chamado. Todos nós somos chamados.
Chamados a quê? Primeiro, foste chamados à liberdade. A liberdade do Evangelho, a liberdade de Cristo, a liberdade do reino de Deus, a liberdade da paz, a liberdade da alegria. Nós estamos agora perto do Natal. Ligue comigo nesta realidade do Natal. Nós temos que olhar que o Natal é Cristo. Mas o que o espírito do anticristo fez? Ele tirou Cristo do Natal. Dá impressão para muitas crianças que Natal é quando nasceu o Papai Noel. Rouba-se Cristo. Esse é o espírito do anticristo. De novo. Tira-se o cordeiro do Natal, entendeu? Essa é a ideia do espírito do anticristo. Se acende muitas luzes, mas não se fala da grande luz que brilhou nas trevas. Essa tensão é muito especial para nós. Alguém escreveu um livro interessante, uma época, eu lembro de ter lido isso, um capítulo desse livro, Sem Ele é o título. O que seria do mundo sem Ele? O que seria do mundo sem Natal? O que seria no mundo sem a vinda de Cristo ao mundo? O que seria do planeta Terra sem Ele? Eu quero perguntar a você, o que seria da sua vida sem Cristo? Para pensar um minuto. Você não consegue pensar um minuto de tão trágico que é. Você imagina você sem Cristo, sem Jesus na sua vida. Imagina você viver sem Jesus. Se você não consegue dar uma resposta a isso rapidamente, dizer, não consigo nem pensar isso. O que seria a igreja sem Jesus? Você imagina sem Ele? Olha a importância da vinda de Jesus. Então, o grande problema do anticristo é o sem Cristo, sem a unção de Deus, sem o Espírito de Deus levando a Cristo. Então, quando eu entendo isso, eu falo, puxa, qual o centro do Evangelho? Cristo. E depois, Cristo. E depois, Cristo. E tem mais alguma coisa? Tem, Cristo. Esse é o Evangelho. Paulo dá isso para dizer para você, olha, irmãos, fostes chamados à liberdade. Aí você liga com o versículo 1, pula para o 1 agora. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O nosso chamado é para viver em Cristo, na liberdade do Evangelho. E é interessante que Paulo vai escrever aí no 13, olha, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não é liberdade para pecar, não é liberdade para a carne, não é liberdade para voltar à escravidão, é liberdade para ser livre, para viver na liberdade de Cristo, viver na liberdade do Evangelho. No versículo 13, ele diz, ó, sede antes servos uns dos outros. O chamado é um chamado à liberdade de Cristo, e um chamado é um chamado a viver uma vida de servo, uma vida de serviço. É uma liberdade para poder servir mais. É uma liberdade para dizer o que eu posso fazer para ajudar mais os outros. Então a Bíblia diz, ó, sede antes servos uns dos outros. Eu quero dar uma ênfase hoje mais forte aqui neste uns dos outros. Sabe o que eu quero dizer aqui? Para a nossa igreja aqui de uma forma especial, esta igreja tem um lema, uma igreja acolhedora. Uns aos outros é uma igreja que é acolhedora, porque é uma igreja que é chamada em Cristo para servir os outros. Uma igreja só é acolhedora quando ela é livre em Cristo. Quando ela é escrava da religião, ela é autocentrada. Quando ela é centrada em Cristo, ela é centrada no outro. O grande perigo da religião, oposto do Evangelho, você já tem lá em Abel e Caim. Os dois estão praticando um ato religioso, certo? Você tem Caim, que oferece um sacrifício.
Não, oferece o que ele fez, oferece fruto dele. E você tem Abel que oferece um sacrifício, lembra disso? E no entanto a situação é tão trágica que Caim mata Abel. E quando Deus pergunta, onde está Abel? Olha o que ele responde: porventura sou eu o guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com o outro? Caim, sabe o que você tem a ver com o outro? Sem o outro não existe verdadeira adoração. Então quando você tenta fazer uma vida de adoração sem o outro, o que importa é eu estando bem com Deus, estou salvo, o resto, até uma linguagem brasileira, que se lasque. Essa é a religião de Caim. Porventura eu preciso do outro? Preciso do meu irmão? Olha bem, quando Paulo contrapõe isso, está dizendo o evangelho é o evangelho onde o outro está, porque a liberdade é a liberdade para servir, é a liberdade para viver em Cristo e não na escravidão da carne, e é a liberdade para estar em Cristo, para servir o outro, para ser uma igreja acolhedora. Você e eu somos chamados a sermos uma igreja acolhedora, não uma igreja autocentrada, uma igreja que vê o outro. E Jesus é tão claro nisso que ele diz assim: olha, naquele dia muitos vão dizer Senhor, Senhor, e eu vou dizer, eu não conheço vocês. Mas como? Eu estava com o Senhor, eu fiz tudo isso, eu não te conheço. Por que eu não te conheço? Porque eu tive fome, você não me deu comida. Eu tive sede, você não me deu água. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu estava preso, você não me visitou. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: você tinha uma religião sem o outro, sem uns aos outros. Você não era acolhedor. Então não te conheço. Veja, o evangelho é o evangelho que é uma liberdade para a comunhão. E Paulo está batendo neste ponto: sede antes servos uns dos outros, pelo amor, não é pelo interesse, é pelo amor. E o amor é uma obra do Espírito Santo na igreja. Então o evangelho é centrado em Cristo. Eu diria, em primeiro lugar, é um chamado à liberdade do evangelho, é um chamado a servir, né? E é um chamado a ser acolhedor. Por quê? Porque ele fala do amor, porque toda a lei se cumpre e um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja no versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, aqui tem uns aos outros errado, uns aos outros mordendo, uns aos outros falando mal, uns aos outros criticando. Isso eu vi muito. Eu tenho estado na igreja a serviço, completou agora 50 anos. Eu vou completar mais de 44 anos agora de ordenação. 44. Gente, o que eu vi já de igreja vivendo, em vez de viver o 14, vivendo o 15. Vos mordeis uns aos outros. E em vez de viver o 13, servos uns dos outros. Você tem uma opção: ou servos uns dos outros, ou morder uns aos outros. Paulo é muito pesado, né? Chegar ao ponto de falar: vocês ficam se mordendo na igreja. Vocês estão mordendo. Por quê? Porque vocês perderam o evangelho. Porque vocês perderam Cristo. Vocês começaram a entrar no legalismo, na religiosidade. E a religião é o lugar onde as pessoas se mordem. O evangelho, as pessoas servem, são acolhedores, são transformados e encontram o outro. Vive o evangelho da transformação e é uma inspiração na cidade. É isso que é o evangelho. Ou a gente vai ficar se mordendo.
Garanto que ninguém quer uma igreja de gente se mordendo. Então só tem uma solução: Cristo. É a liberdade de Cristo. Eu fiz um PowerPoint hoje, que ontem eu não consegui fazer, pedi para dizer, colocar para mim aí, só para vocês verem, ver se eu tenho aqui também, para vocês verem como a gente é chamado para a comunhão. É tão impressionante isso, eu peguei num livro, mas olha só que impressionante. Olha o que a Bíblia diz: esteja em paz. Eu quero que você veja a ênfase uns para os outros na Bíblia. Como é interessante esse chamado do Evangelho. Numa igreja acolhedora, estamos terminando o ano, é bom a gente começar certo agora. Olha só: esteja em paz uns com os outros. Está dando para ver aí? Lavar os pés uns dos outros. Amai-vos uns aos outros profundamente. Esse texto tem 21 vezes nas Escrituras. Olha que ênfase a Bíblia dá. Uma igreja acolhedora. Ser dedicado um ao outro. Honrai uns aos outros. Gente pratica isso. Eu preciso honrar o outro. Veja como é oposto o versículo 15 lá: vos mordeis. Honrando, nós temos que aprender a honrar os outros. Honrar os ministérios, honrar os pastores, líderes, o povo, a pessoa mais simples. Quando eu leio esse texto, eu digo: Senhor, me ensina a honrar mais os meus irmãos. Ser dedicado um ao outro, né? Honrai um ao outro, viver em harmonia uns com os outros. Não julgueis uns aos outros. Mais um agora: aceitar um ao outro. Instruí-vos mutuamente um ao outro. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Tem igual preocupação com os outros. Servi uns aos outros em amor. Carregai as cargas uns dos outros. Seja paciente, suportando uns aos outros. Perdoai uns aos outros. Fale uns aos outros com salmos e hinos. Submeter uns aos outros. Considerai os outros superiores a si mesmo. Eu já disse que se a gente vivesse só esse versículo aí que aparece na linha 19, a gente resolveria 99% de todos os problemas da igreja de Cristo. Isso é só praticar um versículo. Eu vou até ler de novo para você ver, ó: considerai os outros superiores a si mesmo. Porque se todo mundo considerar o outro superior a ele, ninguém vai se considerar superior, porque todo mundo considera o outro superior a ele, todo mundo vai ser superior a todos e ninguém vai ser superior a ninguém. Olha que lógica, né? Interessante isso. Só esse versículo salvaria muito essa questão da igreja com a liberdade em Cristo para ser acolhedora. Suportai-vos uns aos outros. Suportar não é aguentar, é suportar. É algo que vai além do além, gente. Suportai. Ensinai uns aos outros, ademoestai-vos mutuamente, encorajai-vos uns aos outros, edificai-vos mutuamente, encorajai uns aos outros sobre o amor às boas obras, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, sede hospitaleiros uns para com os outros e revesti-vos todos de humildade para com os outros. Você já tinha observado como tem essa palavra outros aqui? Quer dizer, não existe essa ideia do individualismo, do eu sozinho. O eu sozinho é a religião de Caim. Jesus coloca os outros.
Gente, esse é o nosso chamado. Por isso que eu quero, ao terminar, dizer isto: você leia esse texto, para que a gente possa viver o Evangelho, viver a profundidade do Evangelho. E no versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes. Eu quero convidá-los no ano novo: permanecei-vos firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu quero ser tocado pelo Evangelho. Nós precisamos ter a mente de Cristo. A igreja, para crescer, ela tem que ser uma inspiração do Evangelho em todas as áreas, em todos os quadrantes, para que a gente viva o poder glorioso do Evangelho de Cristo. Quero convidá-los a mergulhar nisso, com amor, com graça, com firmeza, com fidelidade e com uma ressonância celestial. Amém? Deus nos abençoe, para a glória do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Feche os olhos, Pai, que a Tua palavra encontre guarida e força na nossa mente, no nosso coração, na nossa existência, para que a gente possa vibrar a realidade do Evangelho, uma plenitude de graça. Somos chamados a uma vida de comunhão, a uma vida de liberdade em Cristo. Somos chamados a uma vida de servir uns aos outros. Somos chamados a uma vida de um viver em amor ao próximo. Pai, estende a Tua mão sobre nós, como igreja, neste ano que termina e neste ano que começa. Obrigado pela Tua palavra que nos evoluciona. Obrigado pela Tua palavra que nos inspira. Obrigado pela Tua palavra que nos fortalece. Obrigado pela Tua palavra que nos desafia. Obrigado pela Tua palavra que nos alimenta. Cristo, abençoa cada família, cada lar, cada coração, e que esses dias sejam dias especiais para o Teu povo. Dias de fé, dias de esperança, dias de transformação. Obrigado porque Cristo veio ao mundo para nos curar, para nos salvar, para nos libertar, para edificar a igreja e fazê-la viva, forte e triunfante. Em nome de Jesus, cura o Teu povo. Em nome de Jesus, fortalece o Teu povo. Em nome de Jesus, inspira o Teu povo à luz da palavra. Oramos para a glória do Pai, oramos para a glória do Filho, oramos para a glória do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Quem crê diz amém. Deus nos abençoe. Pastor, palavra. Nós estamos chegando no final do nosso encontro nessa manhã. E eu queria lembrar o seguinte: vocês sabem, pessoal que é da Betânia há mais tempo, sabe que por tradição nós temos sempre o nosso encontro de Natal. Porque nós entendemos que na cidade de Londrina, embora na nossa comunidade muitos viajem, há sempre alguém que não tem lugar aonde ir. Então, alguém que não tem nenhum lugar para onde ir. Não é? Gente de fora da cidade, etc. Então, a gente sempre fez esses encontros natalinos. Mas esse ano, por tudo que está acontecendo, nós não vamos fazer. Então, eu queria dar essa nota de explicação para todos. Não é? A gente sempre costuma se reunir, é um encontro tão gostoso, só com hinos de Natal, uma noite maravilhosa. Mas dessa vez, por questões de segurança e de saúde, nós vamos deixar para a próxima. E a mesma coisa no final do ano. Eu espero em Deus que no final do ano de 2021 a gente possa vir para cá, ter o nosso culto de fim de ano normal, como a gente gosta de fazer. Mas como estamos nessa situação diferente, a gente vai ter um pouquinho mais de paciência e adiar os nossos encontros.
Eu vou pedir para vocês o que eu sempre peço no final do ano, que vocês repartam um pouquinho da mesa de vocês com alguém, não é? Compartilhem com alguém. E, por favor, não fiquem desesperados, não entrem em cartão de crédito por causa da ceia de Natal ou do final do ano. Tá certo? Não façam isso, não precisa disso. Você pode ter uma linda festa na sua casa, sem entrar em despesas que depois você vai ter que se esforçar muito para cobrir. Não há necessidade. Tá certo? Não há necessidade. Você pode fazer tudo de maneira linda, bonita, sem dar um passo maior do que é necessário. O importante é ter aquela comidinha gostosa, bem feitinha, com amor. Olha, gente, um ovinho frito com amor, não é? Um arrozinho feito com amor é maravilhoso. Uma saladinha feita com amor é maravilhoso. Então não precisa, não cai na onda não, não entra na vibe da moçada aí não. Senão nós estamos perdidos. Se a gente for fazer tudo que esse povo aí manda a gente fazer, a gente não faz mais nada. Tá certo? Então até roupa a gente tem que questionar, não é? Até as roupas a gente tem que questionar. Preciso comprar. Será que precisa mesmo? Ou a gente já vai assim no meio de todo mundo? Então vamos prestar atenção nessas coisas, não é? Pelo contrário, talvez se você der uma olhadinha lá no seu guarda-roupa, né, e eu vou fazer agora em janeiro, é a minha hora de chegar lá e dar uma olhadinha, pegar aquelas roupas que a gente não usa há mais de 6 meses. Deixa eu falar uma coisa para você, alguns já sabem dessa história. Se você não usa aquela peça de roupa há mais de 6 meses, provavelmente você não vai usar mais. Então, espera, guarda lá, que no ano que vem nós vamos precisar dessas roupas aí. Traz para cá. Nós vamos usar tudo isso, nós vamos passar para organizações, etc, etc. Vamos ajudar os outros, vamos dividir o que a gente tem. E, em geral, acontece uma coisa muito interessante. Quando a gente doa, a gente acaba recebendo, não é? É sempre assim. É isso mesmo. Isso é um princípio, né, que a gente tem. Muito bem. Agora nós vamos entregar e dedicar ao Senhor a nossa oferta, a nossa contribuição, mas eu quero orar pela sua vida financeira, pelo seu trabalho, por aqueles que estão desempregados e pedir que Deus abençoe a família de todos. Amém? A gente pode ficar em pé para fazer isso? Por gentileza, por favor. E um abraço às pessoas que estão em casa, o nosso forte abraço, carinhoso. Que Deus abençoe a cada um de vocês também. Senhor Deus e Pai, agora eu te peço pela vida financeira e econômica do teu povo. Eu peço que o Senhor abençoe a economia dos lares. Que o dinheiro não seja motivo para discussão, nem para facção, nem para divisão da família. Mas que o dinheiro seja uma bênção para casa, seja para cobrir as necessidades, satisfazer as necessidades básicas e também, Senhor, trazer uma vida digna para o teu povo. Mas não permita que ele venha a ser o motivo da discórdia. Pai, livra-nos de ter amor, apego ao dinheiro. Livra-nos disso. Ao contrário, dá-nos um coração generoso que compreende e enxerga a necessidade do outro. Em relação ao teu povo e à caminhada da tua igreja, nós pedimos a ti, Espírito Santo, que tu toques no coração do teu povo, porque para doar, uma pessoa precisa primeiro querer, e o querer vem de ti. Então que o Senhor toque no coração para que queiram dividir, compartilhar aquilo que o Senhor já colocou na casa do teu povo e nas mãos dos teus filhos e das tuas filhas. E também que o Senhor esteja dando a eles essa visão, a visão de que nós ofertamos por amor, é de forma generosa, é com alegria, não é por obrigação, mas é por prazer. Não é para que o Senhor nos abençoe, pois o Senhor já nos abençoa. E o Senhor nos abençoou e muito, muito obrigado. O Senhor conhece todos os nossos desafios, o Senhor conhece os planos dessa comunidade, o Senhor conhece os nossos sonhos, os nossos projetos, o Senhor sabe exatamente tudo que acontece aqui. Então eu te peço, Jesus, toca no coração do teu povo, porque a obra de Deus, ela é sustentada pelo teu povo, o povo de Deus. Muito obrigado, papai, por tudo.
Em nome de Jesus, amém. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus. Canta juntos. Anunciam a novas os céus, nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Canta junto, gente. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo esplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo está luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Amém. Aleluia. Aleluia. Vocês também vão viajar? Quem vai viajar aqui? Levanta a mãozinha para a gente orar. Você, muito bem. Mais alguém? Ali atrás. A Ellen. Vamos orar. Recebam a bênção. Que o Senhor dê uma semana muito abençoada para todos vocês. Tá bem? Senhor, leva o teu povo em paz, em segurança para as suas casas. Eu oro por aqueles que têm coisas importantes para resolver ainda nesse final de ano. Reuniões importantes, consulta com seus médicos, resultados de exames, questões profissionais para resolver, projetos de vida. Eu peço a bênção do Senhor para todos. Peço que o Senhor os abençoe. Peço que o Senhor mostre claramente o caminho que o Senhor quer que nós andemos. Agora, papai, leva também aqueles que vão viajar. Que o Senhor os leve e os traga em segurança e em paz. E agora pode olhar para mim, por favor. Recebam a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, que a comunhão, a consolação, a presença, a direção do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua família, sobre todos os seus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo no coração, vão em paz.